Antes que eu te diga como programar ainda hoje, eu quero te alertar. Programar hoje é diferente de programar há 5, principalmente há 10 anos atrás. Mas antes de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Tu já decidiu qual área da tecnologia tu vai trabalhar? Temas web, back-end, front-end, mobile, segurança da informação, pós-incidente, forense, análise de malware, eletrônica, firmware, desenvolvimento de hardware. Todas essas são possibilidades. Nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma que eu acho muito interessante para que tu deva estar aprendendo a tua primeira linguagem, também te incentivar que tu pesquise de forma profunda uma área da tecnologia que tu vai se especializar, pois isso é muito importante para tu já começar com o pé direito. Fala galera, eu sou o Cleison Castro, eu tenho mais de 15 anos na área da computaria e eu tô aqui para te ajudar. Então nesse vídeo eu vou te dar 3 passos. Primeiro, tradicional, IA como agente tira dúvidas e projetos práticos segmentados. Vou explicar cada um deles. Primeiro, a forma tradicional. Vai aprender a sintaxe, como declarar variáveis, laços condicionais, o gerenciamento de módulo da biblioteca. Por exemplo, o Python tem o pip, o Node, tem o npm, o yarn, o Go, tem o próprio Go Mod. É muito importante que tu entenda como funciona o gerenciamento de pacotes, que é para tu instalar bibliotecas ali para tu ter um desenvolvimento mais rápido. Então, pegando esse primeiro passo, que foi entender a sintaxe, a estrutura básica da linguagem, e não, lógica de programação não é a mesma coisa que sintaxe. Se tu aprendeu sintaxe, não quer dizer que tu aprendeu lógica de programação. São duas coisas distintas. Segundo passo, IA como agente tira dúvidas. Há 10 anos atrás, como eu falei, era muito diferente a forma com que tu treinava a linguagem. Por exemplo, em 2011 eu comecei estudando Java SE, na versão 7. E o Java hoje mudou muito, mas ele é muito verboso na sua essência. Então, para tu construir, por exemplo, um servidor HTTP, um servidor de páginas web ou de arquivos, a sintaxe é muito grande, a quantidade de informações e principalmente o conhecimento do protocolo HTTP sobre o TCP é muito complexo. Hoje é muito fácil. O Python, por exemplo, em uma linha tu consegue um servidor HTTP. Com o Node é a mesma coisa. Em poucas linhas tu consegue ter um servidor HTTP. Então, como é que tu vai aproveitar a IA para isso? Tu constrói um servidor HTTP em Express, por exemplo, com Node, monta as rotas, tudo certo. Então, tu quer aprender sobre os métodos HTTP, put, delete, post, get. O que tu vai fazer? Tu tem um servidor funcionando em Node com Express, que é uma biblioteca para servidores HTTP. Então, tu pergunta da IA quais são os métodos HTTP. Ela vai te falar, como eu tô te mostrando nesse vídeo. Então, como acontece? Agora que tu sabe os métodos HTTP, tu pode ir incrementando esse teu conhecimento. Agora que tu sabe como os métodos funcionam, de repente, tu quer saber como carrega arquivo. Tu já tem as rotas funcionando, pergunta para a IA como faz para carregar arquivo. E ela vai te explicar e tu faz essa implementação manualmente. Então, tu vai olhar para a IA como se fosse um programador experiente te auxiliando. Então, as perguntas que tu vai fazer não são para montar requisições ou montar projetos para você, mas sim para tirar dúvidas de coisas pontuais que tu já vem estudando. Então, tu estuda um pouco, cria muitas dúvidas e depois tu tira com a IA. Então, esse é o método 2. IA como um agente de tira dúvida. Agora, o mais importante, projetos práticos segmentados. O que seria isso? Agora que tu já tem conhecimentos sobre lógica de programação, já entendeu que a linguagem de programação é uma ferramenta, para isso tu deve construir projetos. Como é uma ferramenta, tu precisa construir coisas com essa ferramenta. Uma das grandes dificuldades das pessoas é quando ela aprende a linguagem, mas ela não consegue construir nada, é porque ela ainda não entendeu a diferença entre lógica de programação e regra de negócio, que é diferente. Sintaxe é diferente de lógica de programação, que lógica de programação é diferente de regra de negócio. Elas se misturam em sua essência, mas elas são coisas diferentes. O que vem ser uma regra de negócio? Regra de negócio é basicamente aquilo que tu monetiza. Eu tenho um e-book que eu escrevi sobre Clean Architecture, nele eu faço o seguinte comentário: regra de negócio é uma mistura de limites e responsabilidades. Essa é uma definição um pouco mais técnica, mas eu vou te explicar de uma forma mais pontual. Então, por exemplo, por que é importante tu saber o que vai ser feito e como vai ser feito? Por exemplo, imagina que tu quer fazer um aplicativo para enviar e-mail. Tu precisa entender a regra de negócio. Você faz a pergunta, o que eu preciso para enviar o e-mail? Para enviar um e-mail eu preciso de remetente, destinatário e o conteúdo. Claro que tem outras informações, como copy, por exemplo, quem está em copy. Mas enfim, tu vai sempre partir do básico. Então o que tu vai fazer? Agora que tu sabe o que eu preciso para enviar um e-mail, tu tem essas informações, então eu vou coletar as seguintes informações. Eu preciso de um destinatário, eu preciso de um remetente que vai enviar, eu preciso do conteúdo. Aí o que tu vai fazer? Tu decidiu que tu vai fazer uma API, que ela tem um endpoint para envio de e-mail. Então tu vai lá no ChatGPT, pesquisa quais são as libs que tu pode fazer isso na tua linguagem. Tu vai lá, pergunta qual é a lib que é mais utilizada para envio de e-mail. Então ele vai te listar como é feito. Agora que tu sabe a regra de negócio, tu entende o que é preciso para enviar um e-mail, tu vai pegar esse código, Ctrl+C, Ctrl+V, vai fazer ele funcionar. Depois que ele estiver funcionando, tu vai reescrever esse código como se
é como se esse primeiro que tu fez, tu copiou da IA, ele fosse um rascunho, e agora tu reescreve uma segunda API de e-mail, e agora tu vai entender todos os passos, porque tu vai escrever linha a linha. Depois que tu reescreveu tudo, funcionou, tá mandando o e-mail, e agora uma dica muito importante, tu vai no Git do GitHub, tu escreve um markdown do passo a passo de tudo que tu encontrou, as dificuldades, as resoluções, não da parte da IA, mas do conteúdo que tu reescreveu, ou seja, do teu rascunho 2, do código que tu reescreveu. Então tu vai fazer uma espécie de documentação, passo a passo, explicando como foi que tu fez a implementação do e-mail. Tu salva o Git. Para que serve esse Git? Ele vai ser o teu material de consulta para quando tu precisar de informações para envio de e-mail. E o código que tu passou a limpo, tu vai dar o git init, tu vai fazer os commits e vai mandar para o GitHub. Então tu vai ter duas fontes de consulta relacionadas ao conhecimento de envio de e-mail. E assim sucessivamente. Quando tu quiser aprender sobre carregamento de arquivos, sobre outras formas de requisição, sobre outros protocolos. Então sempre tu vai fazer dessa forma. Quando tu quiser aprender um assunto segmentado, pesquisa esse assunto, implementa somente esse assunto, somente essa feature que tu quer aprender. E depois tu documenta ela e tu usa tanto o código como o material que tu fez, o Git, para o material de consulta teu no futuro, beleza? Então tu fazendo esse passo a passo, ele vai fazer com que tu solidifique o teu conhecimento. Tanto você que está aprendendo, quanto tu que está querendo aprender tua segunda linguagem. Eu, por exemplo, quando eu vou aprender uma segunda linguagem, eu só pesquiso como declara variável, em classe ou não, se é uma linguagem mais procedural, linguagem mais orientada a objeto, como é que são os módulos, como é que eu separo funções em arquivos diferentes e só. Depois eu já pego projetos que eu já fiz em outras linguagens e reescrevo nessa nova linguagem que eu estou aprendendo e procuro sempre bibliotecas que fazem paralelo a essa linguagem que eu estou aprendendo. Eu iniciei meu estudo de Go. Como é que eu fiz? Eu peguei projetos em Node que eu tinha e eu reescrevi eles em Go. Então sempre eu ia lá no ChatGPT e perguntava o seguinte: qual é a biblioteca semelhante ao Express? Aí ele diz, é o Gin. Gin em Go é a biblioteca mais utilizada. Então eu pego essa biblioteca mais utilizada e eu utilizo ela e faço as implementações. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, comenta e compartilha. Tamo junto, até a próxima.